Clarice Lispector, Tchetchonik, Ucrânia, 1925. Rio de Janeiro, capital, 1977. Passou a infância em Recife e em 1937 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Estreou na literatura ainda muito jovem, com o romance Perto do Coração Selvagem, 1943, que teve calorosa acolhida da crítica e recebeu o prêmio Graça Aranha. Em 1944, recém-casada como diplomata, viajou para Nápoles, onde serviu no hospital durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma longa estada na Suíça e Estados Unidos, voltou a morar no Rio de Janeiro. Entre suas obras mais importantes estão as Reuniões de Contos, A Legião Estrangeira, 1964, Laços de Família, 1972, e os romances A Paixão, segundo GH, 1964, e A Hora da Estrela, 1977. Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942 e ao longo de toda a vida nunca se desvinculou totalmente do jornalismo. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. A autora também foi cronista do Jornal do Brasil, produzidos entre 1967 e 1973. Esses textos estão reunidos no volume A Descoberta do Mundo. João Cabral de Melo Neto nasceu na cidade do Recife, em 9 de janeiro de 1920, filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968. Tomou posse de sua cadeira em 6 de maio de 1969. Parte da infância de João Cabral foi vivida em engenhos da família nos municípios de São Lourenço da Mata e de Moreno. Aos 10 anos, com a família de regresso a Recife, ingressou João Cabral no colégio de Ponte do Show, dos Irmãos Maristas, onde permanece até concluir o curso secundário. Em 1938, frequentou o Café Lafayette, ponto de encontro de intelectuais que residiam no Recife. 2 anos depois, a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, mas a mudança definitiva só foi realizada em fins de 1942, ano em que publicara seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. No Rio, depois de ter sido funcionário do DASP, inscreveu-se em 1945 no concurso para a carreira de diplomata. Daí por diante, já enquadrado no Itamaraty, inicia uma larga peregrinação por diversos países, incluindo até mesmo a República Africana do Senegal. Em 1984, é designado para o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal. Em 1987, volta a residir no Rio de Janeiro. A atividade literária acompanhou-o durante todos esses anos no exterior e no Brasil, o que lhe valeu ser contemplado com numerosos prêmios, entre os quais o Prêmio José de Anchieta de Poesia do 4º Centenário de São Paulo, em 1954, Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, em 1955, Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro, Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, Prêmio Bienal Nestlé pelo conjunto da obra e Prêmio da União Brasileira de Escritores pelo livro Crime em Cali Relator, 1988. Em 1990, João Cabral de Melo Neto é aposentado no posto de embaixador. A editora Nova Águila, do Rio de Janeiro, publica no ano de 1994 sua obra completa. Da obra poética de João Cabral, podemos mencionar ao acaso, pela sua variedade, os seguintes títulos: Pedra do Sono, 1942, O Engenheiro, 1945, O Cão Sem Plumas, 1950, O Rio, 1954, Quaderna, 1960, Poemas Escolhidos, 1963, A Educação pela Pedra, 1966, Morte e Vida Severina e Outros Poemas em Voz Alta, 1966, Museu de Tudo, 1975, A Escola das Facas, 1980, Agreste, 1985, Alto do Frade, 1986, Crime na Cali Relato, 1987, Sevilla Andando, 1989. Em prosa, além do livro de pesquisa histórica já citado, João Cabral publicou Juan Miró, em 1952, e Considerações sobre o Poeta Dormindo, em 1941. Faleceu no dia 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. João Guimarães Rosa
Cordesburgo, Minas Gerais, 27 de junho de 1908. Rio de Janeiro, capital, 19 de novembro de 1967. Contista, novelista, romancista e diplomata. Sucedeu a João Neves de Fontoura, na cadeira número 2, para a qual foi eleito em 6 de agosto de 1963 e recebido em 16 de novembro de 1967 pelo acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco. Foram seus pais Flor Duardo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa. Aos 10 anos passou a residir e estudar em Belo Horizonte. Em 1930, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Tornou-se capitão médico por concurso da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Sua estreia literária deu-se em 1929, com a publicação na revista O Cruzeiro, do conto O Mistério de Igmore Hall, acho que é isso, que não faz parte de nenhum de seus livros. Em 1936, a coletânea de versos Magma, obra inédita, recebe o Prêmio Academia Brasileira de Letras, com elogios do poeta Guilherme de Almeida. Diplomata por concurso que realizara em 1934, foi cônsul em Hamburgo, 1938 a 1942. Secretário de Embaixada de Bogotá, de 1942 a 44, chefe de gabinete do ministro João Neves de Fontoura, de 1946, primeiro secretário e conselheiro de Embaixada em Paris, de 1948 a 51, secretário da Delegação do Brasil à Conferência da Paz em Paris, em 1948, representante do Brasil na sessão extraordinária da Conferência da Unesco, em Paris, 1948, delegado do Brasil à quarta sessão da Conferência Geral da Unesco em Paris, 1949. Em 1951, voltou ao Brasil. A publicação do livro de contos Sagarana, em 1946, garantiu-lhe um privilegiado lugar de destaque no panorama da literatura brasileira, pela linguagem inovadora, pela singular estrutura narrativa e a riqueza de simbologia de seus contos. Com ele, o regionalismo estava novamente em pauta, mas com um novo significado e assumindo a característica de experiência estética universal. Em 1952, Guimarães Rosa fez uma longa excursão ao Mato Grosso e escreveu o conto Com o Vaqueiro Mariano. E integra hoje o livro póstumo Estas Histórias, 1969, sob o título Entre Meio com o Vaqueiro Mariano. Além do prêmio da Academia Brasileira de Letras, conferido a Magna, Guimarães Rosa recebeu o prêmio Felipe de Oliveira pelo livro Sagarana, 1946. Grande Sertão Veredas recebeu o prêmio Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, o prêmio Carmen Dolores Barbosa, 1956, e o prêmio Paula Brito, 1957. Primeiras Histórias recebeu o prêmio do PEN, Clube do Brasil, 1963. Em 1967, João Guimarães Rosa seria indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. A indicação, iniciativa dos seus editores alemães, franceses e italianos, foi barrada pela lamentável falência do escritor. Falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego, mas com dicionário agarrado, é claro. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês e do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Acabou.